Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. A expectativa de fugir de uma realidade cruel e sinistra. Quanto tempo mais aquela pobre criatura vai conseguir aguentar? Os pombos pousando no seu ombro. Era sua função espantá-los. Mas nem isso mais ele tem conseguido colocar respeito. Já foi ameaçado de ser queimado, destruído, jogado ao limbo. Mas ele permaneceu em pé, firme e forte, fazendo chuva ou fazendo sol. A plantação era o seu único refúgio. Mas antigamente era diferente. Maldonado nutria uma amizade verdadeira pelo seu irmão gêmeo. Eram mesmo idênticos. Aproveitavam para atazanar a vida dos professores, sempre trocando de lugar. Até mesmo a mãe deles tinha dificuldades de saber qual é qual. Uma verdadeira dádiva de Deus. Certa vez, Maldonado brincava em uma lagoa quando viu algo no fundo. Chamou seu irmão para ver. Os meninos, curiosos, olhavam para o fundo da lagoa. Realmente tinha algo diferente lá. Eles não sabiam explicar o que era. Resolveram manter aquilo em segredo. Em casa, um deles sonhava que estava em uma batalha épica para a tomada de um castelo, que antes parecia intransponível. Ele era o herói. O seu irmão, sem saber do sonho do outro, estava sonhando que era um guardião feroz de um castelo, e mandava todas as suas forças inimigas esmagar os invasores. Fazia mão de lançar Dráculas, vampiros e até os perigosos orques. Mas em vão. Quando os irmãos se encontraram, o guardião caído, machucado, o invasor viu o seu irmão e tremeu. Foi ajudar ele, mas um de seus generais viu esse ato como uma traição e condenou os dois à forca. Eles acordaram assustados e foram contar um para o outro o sonho que tiveram. Esses sonhos de duelo entre eles se seguiu ao longo dos dias. Só mudavam o tempo e o local. O combate entre eles estava sempre incessante. Eles poderiam se ressentir um do outro por causa dessas batalhas. Mas a amizade sempre falou mais alto. Eles tinham até uma pontuação de quem estava vencendo mais nos sonhos. Quase sempre, eles voltavam à lagoa para dar uma olhada no fundo. Ver aquilo que eles acreditavam que estavam fazendo sonhar com aquelas coisas. Mas em um determinado dia, quando eles corriam animados para lá, viram uma criança na beira e ela caiu na água, afundando logo em seguida. Sem pensar duas vezes, os irmãos tiraram a camisa e pularam na água, mergulhando bem fundo para salvar aquela criança que eles não conheciam. Maldonado avistou o fundo. Aquela bela dimensão saída de um filme de ficção. Maravilhado, ele até esqueceu que tinha pulado junto com o irmão em busca daquela criança. Aonde estava a criança? Ele esperava que o irmão tivesse achado. Ele ia cada vez mais fundo, descendo mais. Não sentia necessidade de oxigênio. Ele estava etéreo, em outro plano. Algo bem espiritual. Em um momento, ele atingiu o fundo da lagoa, tocando com a mão na areia fofa, catando pedrinhas com ela. Quando voltou à superfície, um choque. Tudo estava completamente mudado, desde a vegetação até o clima mais quente. Eles estavam no inverno e tinham pulado assim mesmo na água, de onde surgiu aquele calor infernal. Um grupo de cavaleiros se aproximou do jovem.
Ele reconheceu um dos soldados como sendo seu irmão, mas não ousou abrir a boca. Ele não disse nada também. O líder se aproximou e mandou que Maldonado deitasse no chão. Ele estava detido. Ele não sabia qual crime tinha cometido, o que ele tinha feito e nem que lugar era aquele. Só sabia que precisava dar um jeito de voltar à sua realidade, ou acordar desse pesadelo. Amarrado e sentado em um cavalo, ele era conduzido pelas estradas de terra. Casebres bem antigos e pessoas com roupas que ele não estava acostumado a ver desfilavam na sua frente. Um enorme castelo apareceu e Maldonado deu um suspiro admirado. Toda vez que ele tentava dizer alguma coisa, o mandavam calar a boca. Ele obedecia. Ao chegar no castelo, ele achou que teria uma audiência com o rei. Mas não era bem assim. O cavaleiro mandou que chamassem o bruxo, uma espécie de divindade do local. Quando o bruxo se aproximou, Maldonado percebeu que era o seu irmão de novo, assim como aquele cavaleiro. Esse também tinha o seu rosto. Era muito absurdo tudo aquilo. O bruxo pegou um papel amarelado do bolso e recitou: "O senhor está sendo condenado pelo crime de assassinato de uma criança. Um crime muito cruel e sem chance de redenção. Diante de todas as provas, o declaro culpado e amanhã passará pela maldição das terras antigas." A cabeça de Maldonado girava. Assassinato? Mas ele não tinha feito nada. Tinha mergulhado para salvar uma criança. O que estava acontecendo? Por que o seu irmão estava sendo tão cruel com ele? Antes que ele pudesse concluir seus pensamentos, foi sendo empurrado para sua cela. Amanhã, a sentença seria executada. Quando o dia seguinte chegou, ele acordou de um sono sem sonhos. Ele queria acordar do pesadelo que estava vivendo. Trouxeram água e um pedaço de pão, que ele devorou em segundos. Não imaginava que estava tão faminto. Depois de se alimentar bem, os homens chegaram para aplicar a sentença. Ele fora levado para um pátio bem no meio da cidade. Muitos populares estavam assistindo. Era a diversão deles, Maldonado imaginava. Ele foi colocado no centro de alguns desenhos estranhos. O bruxo chegou. Aplausos da plateia. Ele tratou de esfregar as mãos e recitar algumas palavras que eram proibidas por quem não as sabia proferir. Mas ele, com muita exatidão e sem erro, condenou o jovem a viver como um espantalho pelos próximos séculos, até que a maldição caísse por algum motivo. Depois de séculos, a maldição estava prestes a cair. Maldonado sentia. Não aguentava mais aquela vista e aqueles pássaros. A sua liberdade estava enfim chegando. Ao longe, ele viu um homem adulto se aproximando. Quando ele notou, era o seu irmão, um pouco mais velho que nos tempos que eles brincavam, mas ele trazia uma tocha na mão. Maldonado queria gritar para o irmão que era ele, mas ele não sabia. Ele tinha uma missão de terminar o serviço e atear fogo naquele boneco velho. Os donos da fazenda tinham comprado alguns aparatos eletrônicos, muito mais eficientes. O boneco queimou até não restar nada. Maldonado gritava, e gritou até virar pó. Quando acordou, estava quase afogado ao lado da lagoa. Seu irmão estava ali olhando, completamente assustado, mas ficou feliz que ele estava vivo. Hoje, eles teriam muito assunto para conversar. Será que o duelo ainda estava de pé?
Ou acabou quando o boneco fora queimado? Cenas dos próximos capítulos. Um homem acorda assustado, suando frio, desesperado. No seu íntimo, sabia que algo estava muito errado. Retirou a coberta e notou com espanto que a sua perna esquerda tinha uma enorme ferida aberta, coberta por dezenas de vermes. Com nojo e com o rosto estampado de terror, ele começou a gritar. Mas nenhuma única palavra saiu da sua boca. O som se perdeu na vastidão do tempo e do espaço. Agora, esse mesmo homem está em outro local, em uma cama diferente. Ele acorda com a mesma sensação horrível, com os horrores ainda na mente. Ele rapidamente retira a coberta e, para seu alívio, sua perna está intacta. Mas o alívio foi passageiro. Durou apenas uma breve respiração. Uma dor terrível começou a queimar a sua perna, se espalhando do tornozelo até a virilha, o deixando quase sem forças para gritar. Mais uma vez, o som se perdeu, vagando no desconhecido. Mais uma vez ele acorda, mas dessa vez uma situação desesperadora. Não tem nenhuma cama. Ele está em um espaço apertado e escuro. Ele tenta se mover e não consegue, encolhido, incapaz de esticar mais as pernas. Ele está dentro de um caixão, a 7 palmos embaixo da terra. A terra pressionando a tampa de madeira contra ele. Ao perceber tão triste a situação, ele luta para conseguir respirar. O seu oxigênio está acabando. Ele grita por socorro, mesmo sabendo que com isso o ar vai acabar mais rápido. Grita uma segunda vez, esperando que alguém o ouça. Mas nenhuma viva alma responde. Ele soca o lado do caixão e consegue fazer um pequeno buraco. Com as mãos nuas, ele tenta escavar um buraco. A terra está fria, úmida. O homem se encontra sozinho na agonia. Ambiente claustrofóbico. Ele fecha os olhos e deseja acordar em outro lugar. Parece que o seu desejo se realiza. Ele acorda em suspensão, impossível de se mexer. Parece cercado por objetos cortantes. Qualquer centímetro de movimento, ele pode se rasgar em dois, algo horrível. Uma tênue linha entre realidade e pesadelo. Ele, aos poucos, vai se afundando nas profundezas do terror, em um ciclo que parece interminável. Ele pensa se não está sendo castigado por algo ou por algum crime que tenha cometido e não lembra. Consciente, realidade paralela, oscilante entre o terror e o absurdo. Ele tenta se lembrar como chegou em tão aterrorizante situação. Suas memórias estão fragmentadas. Não consegue encaixar as peças do quebra-cabeça. Nada parece fazer sentido. As imagens da sua vida estão embaçadas e desconexas. Parecem pertencer a uma outra pessoa. Agora ele acorda novamente, na cama do segundo sonho. A dor na sua perna voltou. Ele sente como se milhares de agulhas estivessem perfurando a sua carne. Um gosto de terra na boca. Ele mexe os dedos e sente a umidade da terra. Novamente a sensação sufocante do caixão o faz estremecer. O ar sumindo. Ele luta para respirar. O pânico o envolvendo. Em sua mente, ele tenta se acalmar. Lembrar de coisas positivas. Entoando um mantra, ele parece estar percebendo algumas coisas. Algum padrão nas ações. Quando o sonho mudou, durante os breves segundos de lucidez, ele ouve vozes distantes e suspeitas, ecoando na escuridão, sussurros sendo compartilhados, como se contando segredos sombrios.
Ele se esforça para tentar compreender as palavras que são ditas. Sem sucesso. As memórias da sua vida anterior começam a surgir em flashes. Ele lembra dos seus entes queridos, suas esperanças e sonhos. Uma sensação avassaladora de perda o assola. Ele agora sente uma necessidade absurda de voltar para sua vida. Cada vez que ele acorda, a escuridão parece crescer e se tornar mais densa. Pelos cantos da sua visão, começa a notar figuras sinistras, suas silhuetas indistintas. Ele não enxerga, mas pode sentir seus olhos brilhando de malícia. Essas figuras começam a sussurrar em coro alguns segredos perturbadores que ele preferia não ter conhecido. A verdade nua e crua, rasgando as suas entranhas, o enchendo de remorso e arrependimento. Isso deixou fraco, à beira da exaustão. A sensação de estar sendo punido em um pesadelo sem fim. Seria tudo isso mesmo verdade? A esperança nesses momentos sempre dá as caras e começa a queimar no seu peito. Ele se agarrou à determinação de fugir desse labirinto de tormento, encontrar a saída, encontrar uma rota de fuga antes que o tempo se esgote. Ele precisa encontrar as respostas para o que o assombra. Ele avistou uma porta. Mentalmente corre até ela. Assim que a abre, ele despenca violentamente. Não existe escapatória. A esperança o abandonou de vez agora. As figuras sinistras gritam as verdades no seu ouvido, as verdades angustiantes. Ele se rende ao abraço gélido da escuridão. A tênue linha entre a realidade e o pesadelo se desfaz. O homem se afunda em um sono profundo e eterno. Ele nunca mais acordará. Nunca mais conhecerá sobre a vida e a morte. Sua existência ficará perdida naquela dimensão sombria, preso para sempre na sua angústia. Aquele quarto, com aquela cama, aonde ele despertou pela primeira vez, vai fazer a sua perna queimar e lotar de vermes todas as vezes. A almofada caída, uma testemunha silenciosa dos mistérios da vida. Em sua prisão, ele vai lamentar toda uma vida de crime e sofrimento que causou a outras pessoas. Talvez, e apenas talvez, caiba em um futuro próximo um perdão pelo seu arrependimento. Isso, se as sombras permitirem.